Olá, seja muito bem-vindo ao Garou. E no vídeo de hoje vamos falar sobre Berlim, o magistral quadrinho do artista Jason Lutz, usando como base o primeiro livro da trilogia do Terceiro Reich, do historiador Richard Evans. Essa obra que tenho aqui em minhas mãos consegue ser especialmente orgânica, de verdadeiro fôlego, já que são mais de 500 páginas, fruto de mais de 20 anos de trabalho, e que tem como propósito retratar o clima cultural e político de uma Berlim no crepúsculo da República de Weimar. E como o objetivo deste vídeo não é ficar falando sobre as histórias aqui contadas, até porque não quero tirar a surpresa de quem ainda não teve a oportunidade de ler, vamos tratar apenas das questões culturais e sociais que permeiam essa obra e aquela Alemanha conturbada da década de 20. O livro A Chegada do Terceiro Reich conta com um capítulo intitulado Guerras Culturais e que conversa muito bem com todo o quadrinho do Lutz. Então vamos interligar alguns temas que são abordados em ambas as obras. Já de largada, acho importante conversarmos um pouco sobre o nascimento da República de Weimar. Então vamos voltar para 1919, ano da humilhação alemã por meio da imposição do Tratado de Versalhes pelos países europeus, responsabilizando os alemães e exigindo reparações vultosas aos países da Tríplice Entente, formada na época por França, Reino Unido e Império Russo. Com o fim da Primeira Guerra, a Alemanha se viu mergulhada em crises políticas e econômicas, vendo assim a necessidade de formação de um novo governo, dessa vez republicano, que se iniciou formalmente no dia 6 de fevereiro de 1919, com uma Assembleia Constituinte na cidade de Weimar, dando origem à conhecida Constituição que definiu as bases da República de Weimar, que durou aos trancos e barrancos até a ascensão do nazismo em 1933. Weimar seguiu em sua Constituição o modelo do governo bicameral, sendo o Reichstag, o parlamento, e o Reichsrat, a Assembleia, sob a tutela de dois chefes da República, o chanceler, chefe de governo, e o presidente, chefe de Estado. A República de Weimar teve vários chanceleres, como Stresemann, Brüning, e presidentes, como Ebert e o famoso Marechal Hindenburg. Vale lembrar também que mesmo antes do estabelecimento de Weimar, nos anos de 1918 e 1919, aconteceu na Alemanha uma tentativa de revolução comunista, chamada de Revolta Espartaquista, liderada pela Liga Espartaquista, uma facção dissidente da social-democracia alemã, fundada em 1915 por Rosa Luxemburgo e Karl Liebknecht. A revolta dos espartaquistas em Berlim teve um sucesso até que considerável, mas encontrou o fim de sua inspiração com os assassinatos de Rosa e Karl, acontecimentos que são citados no quadrinho de Lutz, já que a obra se inicia no ano de 1928, às vésperas do aniversário de 10 anos da morte dos revolucionários comunistas. Na Berlim de Lutz, que mescla personagens reais e fictícios, acompanhamos diversos núcleos, sendo os dois principais o do jornalista Kurt Savonen, que trabalha no jornal Die Weitbahn, do famoso editor Karl von Ossietzky, e da nova moradora de Berlim, a estudante de arte Martin Miller. Esses dois personagens se encontram logo nas primeiras páginas da obra. Fora também outros núcleos tão importantes quanto, como o da história da separação de uma família alemã formada por uma mãe com ideais comunistas e um pai com ideais nazistas, a trajetória de uma família de judeus sob a água fervente do racismo, as aventuras de um grupo de jazz norte-americano, a vida de um morador de rua e tantas outras passagens que envolvem personagens reais, como os já citados Hindenburg e Ossietzky, além de Thälmann, presidente do Partido Comunista Alemão na época, Goebbels, líder distrital de Berlim e futuro ministro da propaganda de Hitler, a artista Josephine Baker, o próprio Hitler e tantas outras personalidades que dão forma àquela Berlim, que se por um lado era contagiante, pelo outro era extremamente intimidadora, já que por mais que a vida em Weimar fosse culturalmente excitante, ela também era casa de sentimentos obscuros, como o aprofundamento do remorso, do revanchismo, do antissemitismo e da xenofobia, para além dos problemas econômicos, como o desemprego e a inflação. A devastadora hiperinflação alemã e suas consequências são muito bem retratadas no ótimo filme O Ovo da Serpente, do diretor sueco Ingmar Bergman. Para além da efervescência cultural de Weimar, o período foi marcado também pelo alto engajamento e comprometimento político da sociedade. Evans nos conta que durante as campanhas eleitorais, cada centímetro disponível de paredes externas e colunas de publicidade eram cobertas de pôsteres partidários. Nas palavras do próprio Evans,
parecia não haver área da sociedade imune à política. Todo aquele ambiente de engajamento político era o cenário perfeito para os constantes confrontos que aconteciam à luz do dia, no meio da rua, envolvendo nacionalistas, comunistas, conservadores e a polícia da República. Outro ponto que Jason Lutz consegue representar muito bem. O jornalista Kurt Severin, por sua vez, serve para nos guiar pelo ofício do jornalista, naquela sociedade avida por informações. O chefe de Kurt, o editor Ossietzky, foi condenado em 1931 a 18 meses de prisão por publicar em sua revista um artigo revelando que o exército alemão estava treinando aeronaves de combate na Rússia soviética, um ato ilegal pelos termos do Tratado de Versalhes, e que Lutz também faz questão de retratar, mostrando assim um pouco dos desafios enfrentados pelos jornalistas naquele ambiente recheado de ideologias. Evans nos conta que o jornalismo em Weimar tinha o poder de gerar figuras quase que míticas, como o chefe de imprensa comunista Willy Münzenberg e o dono do império jornalístico Alfred Hugenberg, que usava seus jornais para propagar seus ideais reacionários. Hugenberg é citado em Berlim, mas ele aparece apenas com uma foto estampando a primeira página do Jornal Ilustrado dos Trabalhadores, o famoso AIZ, de criação de Münzenberg. De acordo novamente com Evans, nada menos que 4.700 jornais apareceram na Alemanha em 1932, sendo 70% deles diários. Mas Evans também ressalta a queda na circulação da imprensa política e a ascensão dos jornais de variedades, que tratavam de esportes, filmes, assassinatos, crimes e outros assuntos com ênfase maior para o entretenimento. No campo das artes, lá no comecinho da obra, somos apresentados ao embate que marcou a República de Weimar entre o expressionismo, vanguarda artística que focava em aspectos subjetivos, valorizando a expressão emocional e de sentimentos do ser humano, e a nova objetividade, uma vertente de reação ao expressionismo e que preconizava a ordem e o realismo, procurando interpretar objetivamente a realidade social da época. Acho que quando falamos de expressionismo, é impossível não citar obras como O Grito, de Edvard Munch, e o enigmático e obscuro filme O Gabinete do Dr. Caligari, lançado em 1920. Outros filmes também marcaram o expressionismo alemão, como Metrópolis e M, o Vampiro de Düsseldorf, ambos do cineasta alemão Fritz Lang. Para aqueles que querem entender um pouco mais sobre a história do cinema alemão durante os anos da República de Weimar, vale a pena assistir ao documentário De Caligari a Hitler, o cinema alemão na era das massas. Outro ponto importante para tratarmos é sobre a popularização do rádio, que teve papel fundamental em Weimar, contando com uma ampla gama de opiniões sendo veiculadas diariamente. O recurso do rádio é usado de formas pontuais por Lutz, em momentos em que o autor quer explicar um pouco dos desdobramentos políticos da República, gerando momentos impactantes, como quando a rádio anuncia a ampla conquista de assentos pelos nazistas no Reichstag em 1930. Evans nos conta que o rádio, que registrava 1 milhão de ouvintes em 1926, saltou para 3 milhões de ouvintes em 1932. Outro tema de grande importância na obra envolve a homossexualidade e a liberdade sexual feminina, após a protagonista Marthe Miller ser influenciada por Margaret, amiga de Kurt e conhecedora da vida noturna berlinense. Marthe se entrega por completo à boemia, acompanhada por sua amiga Anne Lenk. Em A Chegada do Terceiro Reich, Evans faz questão de salientar o papel da emancipação feminina em Weimar e em como o surgimento e o fortalecimento do movimento feminista havia acostumado o público e a imprensa a ter mulheres falando francamente sobre todos os assuntos, ocupando cargos de responsabilidade e conquistando espaço no mundo. Um dado interessante de se notar é que após 1918 existiam 11,5 milhões de mulheres trabalhando, o que representava 35% da população economicamente ativa da Alemanha. O que não impedia, claro, que as mulheres fossem alvos de críticas ferozes dos reacionários, que viam toda aquela emancipação feminina como símbolo do iminente declínio da família. À medida que Berlim crescia rapidamente para o status de uma grande metrópole, a cidade ia se tornando o centro de uma variedade de subculturas sociais e sexuais, contando inclusive com uma florescente cena gay e lésbica. E já que falamos da cena noturna de Berlim, podemos conversar agora sobre o núcleo que envolve a retratação do jazz, na figura do grupo de músicos nova-iorquinos Cocoa Kids. Evans nos conta
que o jazz sofria muitas críticas preconceituosas pelos conservadores e nacionalistas alemães, que viam o gênero musical como primitivo, derivado do sangue negro, e que era uma ameaça à identidade histórica da Alemanha. Um dos músicos da banda de jazz chamado Kid Rogan, que em certa altura se envolve com uma alemã, confessa em um momento de relação amorosa que, entre aspas, lá de onde eu venho, um negro e uma branca não duram muito neste mundo. O interessante também é que durante suas aparições, Kid Rogan é acometido por pesadelos com uma serpente que fica o atacando, nos trazendo a lembrança de que o ovo do fascismo, que está chocando em Berlim naquela época, não é muito diferente da experiência racista nos Estados Unidos, que na década de 20 ainda contava com a vigência das leis segregacionistas de Jim Crow. E é isso. Eu tinha muito mais coisas para falar sobre essa maravilhosa obra, mas confesso que não é um trabalho muito fácil. Mas espero ter atiçado a curiosidade de vocês por essa obra, que vale cada centavo. Então não se esqueça de se inscrever no canal, curtir, compartilhar, deixar um comentário aí embaixo e de ativar o sininho para não perder nenhuma de nossas notificações. E nos vemos numa próxima aqui no Garou.